Então, na live de hoje, o despertar consciente, a mulher e o despertar consciente, eu quero trazer essa possibilidade de definitivamente compreendermos que o ritmo é de cada uma de nós. E aí, aqui também vou mostrar como que às vezes nos percebemos desencaixadas, nos percebemos começando a compreender um pouco mais a existência, um pouco mais o que viemos fazer aqui, e às vezes nos sentimos um tanto desconectados com pessoas que estão ao nosso lado, com pessoas que são da nossa família, com pessoas que a gente convive às vezes há muitos anos. Podem ser da nossa família de origem, pode ser da nossa família atual, de escolha. E aí, a gente começa a notar que esse é um dos primeiros sintomas que nós temos quando percebemos que algo está mudando dentro de nós, assim. A gente começa a notar uma diferenciação do que está acontecendo dentro da gente e de coisas que são compreendidas pelas pessoas com quem a gente convive. E aí a gente começa a se questionar, o que será que está acontecendo? Por que eu já não estou tendo mais paciência com determinada pessoa? Por que eu não consigo mais usufruir de um determinado trabalho? O que está havendo? Começam a vir uns questionamentos internos, às vezes nem traz ainda para a consciência, mas começa a acontecer um desconforto, uma sensação de desencaixe, uma sensação de que tem algo que está fora do lugar, que não parecia fora do lugar, mas que ficou. E aí, a partir daí, a gente também entende que esse movimento, ele acontece e ele é atrelado à nossa compreensão de evolução. A gente começa a compreender mais as situações, a gente começa a ter reflexões um pouco mais amplas das situações. E num outro nível, numa outra pontinha nossa, também vai acontecendo de haver uma intolerância para aqueles que não conseguem ver as coisas como a gente está vendo. Então, o despertar da mulher consciente, ele é uma fase vivida, mas ela é diferente de você ter que se transformar em outra pessoa. E hoje, eu espero trazer isso muito carinhosamente, porque nós achamos que vamos nos tornar outras pessoas, ou que existe alguém que está esperando isso de nós. Ou que nós mesmas internamente, muito profundamente, ou mais na superfície, estamos esperando que a gente seja muito melhor. Que a gente seja muito mais de tudo aquilo que a gente não é ou nunca foi. E nós acabamos criando para a gente mesmo objetivos inatingíveis. Porque como que eu vou fazer para me tornar aquilo que essencialmente eu não sou? O que eu posso fazer é desenvolver sementinhas, pequenas cápsulas que contêm características, virtudes, né? Coisas que a gente costuma adjetivar as pessoas. A gente pode pegar essas cápsulas e ir rompendo aquela paredinha que faz com que aquilo fique bem fechadinho e muito tímido, e a gente pode romper aquilo e fazer com que isso voluntariamente faça parte da nossa existência, e aí talvez em algum momento a gente consiga manifestar isso naturalmente. Mas nos tornarmos quem não somos, ou pessoas ou termos características que outras pessoas acreditam que são boas para nós, isso não tem possibilidade da gente sustentar. Porque até para ser bom, até para ser luz, até para sermos cheias de vida, até para sermos compreensivas, empáticas, todas essas características que hoje a gente socialmente, no nosso planeta, a gente vê como positivo, até para ter essas características é preciso ter algo muito ancorado para que a gente possa sustentar isso. Porque senão a gente passa uma semana tendo uma performance dentro daquilo que a sociedade espera da gente, ou o nosso relacionamento, ou os nossos pais, os nossos irmãos, ou pessoas que importam pra gente. A gente fica uma semana dentro daquela prática, que vai ser uma prática, mas depois eu volto pra mim. E aí eu começo de novo a entrar com aquela minha parte que a gente tá acostumado a escutar por aí, que a gente fala que é a nossa sombra, que são coisas que a gente tem dificuldade de lidar. E aí por isso que a gente acaba tentando
desenvolver formas de agir de um outro jeitinho para poder abafar tudo aquilo que a gente não consegue lidar. Então, o despertar da mulher consciente, ela começa a entender nesse eixo vertical como que é isso nela mesma. Ela começa a fazer um balanço do que é fácil e do que é difícil para ela, a partir dela. Então, ao invés de eu olhar para um horizonte e perceber o que cada pessoa que está perto de mim, seja que eu admire, ou que eu ache excessivo demais, ou que eu acho que é mais adequado, ou que é mais inadequado, que eu olho na horizontal, eu passo a olhar num eixo vertical de mim comigo mesma. E aí, nesse despertar consciente, eu consigo então começar a caminhar nessa direção dessa compreensão de que sou só eu comigo mesma. Porque nesse eixo eu vou conseguir muitos desenvolvimentos de coisas que são minhas e conseguir olhar e contar para mim mesma sobre coisas que também são minhas, que são tidas como minhas dores, minhas dificuldades, características que eu não gostaria que ninguém conhecesse. Às vezes, coisas que eu vivenciei, experimentei na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência. Então, nesse eixo vertical, eu consigo perceber a minha mudança comigo mesma. Eu consigo perceber que eu não quero mudar o que eu sou, mas que eu quero, na verdade, aparar essas arestas, como lapidar esse diamante, que às vezes é um pouco mais bruto em alguns aspectos, às vezes um pouco menos bruto em outros aspectos, mas que são meus. Então, eu começo também a mudar a informação desse inconsciente coletivo, porque nós mulheres, somos muito... Aliás, a população como um todo, a humanidade como um todo, mas hoje aqui, falando das mulheres, nós habitamos um campo de informação inconsciente, do inconsciente coletivo, que nos caracteriza, que nos rotula, E aí, tô pegando aqui só as mulheres, mas isso todo mundo vive. Então, que coloca um formato para cada fase da nossa vida, que coloca um formato para cada pessoa que faz uma determinada coisa. Então, se a mulher faz uma determinada coisa, se ela tem um determinado comportamento, ela é rotulada de uma tal maneira. A gente está falando aqui da possibilidade que temos nesse despertar consciente de relacionarmos coisas que são nossas com nós mesmas e não com partes que são externas, pessoas que são externas ao nosso universo. Então, nesse despertar, a gente percebe como é muito mais precioso, digno, amoroso com a gente quando nos relacionamos com o que temos, com o que já temos. E aí eu falei a respeito das possibilidades que a gente tem de desenvolver características que a gente traz, ou que a gente intimidamente sente que tem, e que a gente pode desenvolver isso ao invés de tentar tomar algo que a gente acha que deveria ter, que é uma característica alheia de alguém, e fazer com que isso funcione em mim. E o que eu disse foi, quando eu quero fazer funcionar em mim algo que não é meu, eu não consigo sustentar isso. Eu não consigo, porque não é meu. Então, se eu tenho uma sociedade que existe um programa que força você, que acha que você tem que ser, que tem que ter uma determinada virtude, e você pega isso e fala, não, agora eu tenho que ser essa pessoa, eu tenho que ter essa característica. Eu posso ficar uma semana, 2 semanas, mas num tempo máximo, assim, que eu conseguir, eu vou voltar para o meu lugar e vou dizer, meu Deus, como é que eu vou... Aí vai vir uma frustração, vai vir uma sensação assim, o que eu estou fazendo? Uma sensação de desencaixe com a vida, de desencaixe, assim, porque existe uma parte muito dentro de nós, muito conectada, que precisa confiar na gente. Que precisa confiar em nós mesmos, que vamos usar o nosso tempo para desenvolver o que a gente já trouxe. Porque que graça teria se todos tivessem as mesmas características, o mesmo jeito de lidar com as coisas, o mesmo jeito de verbalizar, tivesse a mesma matriz energética? Que mundo seria esse?
Mas a gente acha que todo mundo tem que ser educado de uma determinada forma, sorridente de uma determinada forma, que tem que falar de uma determinada forma, porque se não se encaixa nesse formatinho que a sociedade estipulou, não serve. Então, no despertar consciente, a gente já sabe que a gente pode usufruir da nossa unicidade e do tanto único que somos. E que temos algo muito forte para oferecer. Temos algo que é só nosso. E que o mundo está esperando, não de uma maneira ativa, que eu tenho que fazer algo faraônico, ou que eu tenho que ser transformador e sair pela rua. Não é isso. Mas em cada espaço que você está, seja o seu ambiente familiar, seja o seu ambiente de trabalho, seja o seu supermercado, a sua partezinha que traz aquilo que todo mundo está querendo, ansiando por receber. Então, se eu estou tentando simular algo que eu não sou, como é que eu vou conseguir deixar transbordar, manifestar aquilo que eu sou? Não tem como. Então, nesse despertar consciente, eu começo a saudar tudo aquilo que é meu. Eu começo a saudar tudo aquilo que eu trago comigo. Porque mesmo que eu ache que as pessoas não vão compreender as minhas facetas, o meu jeito de ser, eu vou me alinhar com pessoas que estão conectadas com isso em mim. Eu vou me alinhar com pessoas que estão realmente interessadas nos meus dons, no interesse genuíno. Então eu não preciso me preocupar se eu vou manifestar uma característica que é minha e que as pessoas vão se afastar. Porque se elas se afastarem é porque já não havia uma conexão. Já não havia algo que te alinhe com essas pessoas, que te alinhe com esse grupo. E aí eu entro aqui um pouco na questão do pertencimento, que é aquela lei que faz com que a gente primitivamente queira pertencer a um determinado grupo. Então, às vezes, a gente começa a forjar uma situação para pertencer a um determinado grupo familiar, a um determinado grupo da própria família de origem, assim, é uma visão, ou quer ser admirada por um determinado homem ou por uma mulher, e aí começa a manifestar um determinado comportamento. E quando estamos, eu não gosto de usar a palavra fingir, mas quando a gente está tentando manifestar aquilo que nós somos, é como se esse comportamento estivesse aqui entre nós, sabe? Entre mim e aquela pessoa que eu quero me aproximar. Mas tem uma muralha aqui, que não sou eu. Então a intimidade, ela não acontece. A intimidade, ela não acontece, porque do outro lado certamente também tem alguém que está achando que tem que parecer algo para se aproximar de você. E aí fica uma relação assim, ó, sabe quando tem dois ímãs assim que são polarizados e que chega perto, você sabe que tem um campo ali no meio, mas eles não se unem? É isso. Então, no despertar consciente, a gente sabe que nós temos algo a oferecer. E é algo muito precioso. Dentro daquilo que eu sou única. E eu começo a relaxar nisso. Eu relaxo nas minhas características. Eu descanso e elas descansam em mim. E aí eu posso respirar. Eu posso viver a vida a partir de um outro lugar. Não daquele que eu cresci e que todo mundo me fez entender que eu precisava parecer. No despertar consciente eu já sei que eu posso ser, ou eu tenho uma noção muito aproximada disso. E aí vamos... mas em todo espaço, né? Já recebi essa pergunta uma vez. Em todo espaço a gente vai então fazer tudo o que a gente quer e ser? Não. A gente sabe que existem espaços que são mais formais, o que exige uma determinada conduta. Por exemplo, às vezes um espaço de trabalho, às vezes você vai num ambiente, por exemplo, você vai fazer uma organização que você tem que ir. Então, que existe uma formalidade. Mas consciente, você vai saber que ali você está manifestando algo que aquele ambiente te evoca, mas aqui atrás você sabe quem tá.
Você não desliga ela. Você mantém ela bem conectadinha, sabe? Então, outra pergunta que eu recebi uma vez, mas isso é submissão? Você se colocar numa determinada situação de um jeito que deveria ser, é uma submissão? E aí a gente pode falar de uma submissão que pode ser positiva, uma submissão saudável, e a submissão negativa, que pode ser doentia, pode ser patológica, que a gente faz para não sofrer. São situações diferentes. Então, no despertar consciente, eu já sei que tem ambientes que eu vou me submeter a algumas coisas, mas sem me desconectar de mim. Eu já sei, por exemplo, às vezes que eu vou abrir mão de algumas coisas, mas porque o que vai ser bom para mim vai ser bom para todos e vice-versa. E quando eu não faço isso, quando eu me submeto a algo que é só numa condição de não ter confusão, uma paz cara, sabe? Aquela paz que tem até uma música que fala do que a gente está disposto a abrir mão para não se incomodar, e na verdade a gente acaba criando camadas e coisas bem difíceis dentro da gente, que depois como que faz para lidar com isso tudo que está muito guardadinho ali, que a gente segurou. Então, nessa submissão, que é uma submissão que nos faz mal. Então, eu confio nessa submissão saudável quando eu sei que o que eu estou fazendo, o que as pessoas estão fazendo, leva numa direção vital, numa direção, sabe, de construção, uma direção do mais, assim. A gente sempre fala muito na constelação, assim, né? Me leva para o mais, uma coisa que te leva para o mais. Então, se submeter às vezes a algumas coisas é se deixar conduzir para a vida, para o mais. E nesse despertar consciente a gente começa a ter essa nuance do que é positivo, do que é negativo, do que é fácil, difícil nessas relações. E eu começo a conseguir eleger, e por ressonância energética, começam a se aproximar e afastar pessoas de mim. Então você pode começar a perceber, por exemplo, com quem você convive. Como é a energia de quem você convive, como é a relação, o comportamento. Quantos silêncios você faz consciente ou quantos são só silêncios para simplesmente não acontecer um embate ou você conseguir se livrar de algo que na verdade vai te machucar muito. É uma reflexão boa para a gente trazer para o dia a dia. É uma reflexão boa para a gente trazer a partir do que nós estamos fazendo. Depois eu vou dar 3 dicas relacionadas a essas coisas que a gente pode fazer assim na prática, sabe? No finalzinho, no dia a dia, assim, pra gente poder começar a conhecer mais o nosso comportamento na prática. Pra gente começar a notar mais uma forma de ser mais consciente no nosso dia a dia. De não nos deixarmos mais ser conduzidas em situações só para nos livrarmos de um estresse, que na verdade é um estresse que a gente pega assim num pacotinho e toma numa cápsula. Porque a gente libera a pessoa de algo e acabamos ficando com toda essa bagagem, com toda essa carga. Então, quando eu começo a perceber as possibilidades de até onde eu posso ir, quando eu começo a perceber nos ambientes de que forma eu posso me revelar conectada com a minha essência, isso se amplia. Eu não tenho mais medo, porque eu confio nessa relação vertical que eu falei no início, que eu posso basear em mim mesma e não em quem está à minha volta, horizontalmente. E aí eu começo a confiar que eu estou conectada com a parte mais divina, com aquilo que eu recebi como dom, como uma forma de comunicação com a vida, como uma possibilidade de me relacionar com o mundo, com as pessoas. Então eu digo, não, se isso veio comigo, é disso que eu tenho que usufruir. É disso que eu preciso para continuar a minha jornada. Porque se eu me distancio disso, eu me distancio daquilo que eu vim fazer. E aquilo que eu vim fazer está diretamente conectado com a maneira que eu sou, com as características que eu tenho, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de olhar, com o seu jeito de ajeitar as coisas no seu dia a dia, na sua vida prática.
aquilo que você veio fazer, que eu vim fazer, está relacionado com a sua maneira de gerir a vida, de gerenciar as situações. Então, se eu tenho uma situação, por exemplo, que eu tenho que resolver amanhã, ver se aconteceu com alguém aqui, se eu tenho uma situação para resolver amanhã, e aí eu vou e resolvo do jeito que alguém me falou, aí eu falo assim, devia ter feito como eu pensei. Comigo já aconteceu muitas vezes, com pessoas que eu atendo também. Outro dia uma cliente que faz terapia comigo, contínuo, assim, ela falou assim pra mim, mas eu não sei como fazer, eu não sei como fazer isso, como é que eu vou fazer isso? Tipo, ai meu Deus, aí aconteceu uma situação na vida dela com o namorado dela, e aí ela não resolveu, ela não fez do jeito que ela achava que tinha que fazer, uma resolução em casa a respeito de uma organização que eles estavam querendo fazer, vinculada com outro grupo, e ela deixou ele resolver. No fim, eu sei que levou 2 semanas e ela teve que fazer do jeito dela, porque era o jeito que ela intuía desde o início e era o jeito que deu certo. Então, no despertar consciente, a gente começa a dar atenção para a nossa intuição. A gente começa, porque nós mulheres somos muito intuitivas. Nós mulheres somos extremamente intuitivas. Nós nascemos com isso. Então eu começo a perceber, sabe? Porque tem algo que me dá notícias de mim o tempo todo. Eu, por exemplo, alguém, tipo assim, como se eu escutasse uma voz, mas não é uma voz, nada de místico. É realmente uma voz da minha consciência mesmo que diz assim, olha, você tá indo por aqui, pode ser que não funcione, melhor você... Sabe, a gente recebe essas notícias da nossa consciência. Mas às vezes guiada pelo plano horizontal do que é externo, eu acabo modificando aquilo que eu queria desde o início. E aí aquela parte interna profunda que precisa se conectar comigo e confiar em mim, começa a gerar uma insegurança nessa parte. E aí é um movimento que não termina, porque eu tenho uma intuição, não sigo a intuição, fico insegura, daí a partir da minha insegurança eu sou mais influenciada pela percepção das pessoas e mais influenciada começa a dar mais errado e eu confio menos em mim. Então a gente vai fazer o caminho contrário. E aí eu vou dar uma dica pra gente começar a pensar nesse caminho contrário. Como é que se faz? Como é que a gente começa a abrir umas lacunas no nosso dia a dia pra gente dar espaço pra desencadear isso de uma maneira contrária a isso. Confiar mais, fazer mais, decidir mais, coisas que nos cabem, né? Porque no despertar consciente a gente também sabe que pode confiar no outro, porque o outro também tem um jeito bom de fazer as coisas. Então, quando eu me torno e vou me tornando uma pessoa mais consciente, eu já sei que as pessoas também revelam e manifestam o seu jeitinho, a tua personalidade, a tua essência, através das suas atitudes, e eu também enxergo isso. Consciente, eu vejo, respeito e admiro o outro. Seja ele mulher ou homem. Então, quando eu consigo admirar, eu consigo admirar por quê? Porque eu também estou me colocando numa relação de que posso ser equivalente ao outro. Porque, veja bem, se eu tô, e agora entrando um pouco na questão da visão sistêmica, se eu me coloco como superior, que as coisas só eu sei fazer do meu jeito, que as coisas só ficam boas quando eu faço, eu não vou conseguir admirar ninguém. Eu não consigo. Porque eu me coloco num lugar de superior, eu me coloco num lugar de grande. Então, o jeito que a pessoa faz é ruim, o jeito que ela limpa é ruim, o jeito que ela organiza é ruim, as ideias dela são péssimas. Porque eu não consigo me colocar num lugar de igualdade. E aí, claro, né? Na relação de pai e filho, mãe e filho, a gente não vai ficar num lugar de igualdade, porque a gente está sempre ensinando os nossos filhos aqui, para quem é mãe, para quem é pai, a gente está sempre ensinando alguma coisa. Então a gente está num lugar de ser maior mesmo. E a gente deposita aquilo que a gente aprendeu, a gente deposita aquilo que a gente também não aprendeu, né? A gente vai fazendo
esse mexido assim de coisas. Mas aqui falando de um lugar de que eu posso dar crédito para o outro, que eu posso confiar no jeito do outro. Então, quando eu começo a ficar um pouco mais consciente e a gente percebe isso, a gente começa a pensar assim, não, mas quem sabe? Quem sabe pode dar certo? Quem sabe eu consigo dar o lugar do outro e ficar só no meu lugar? E aí, eu preciso falar um pouco da nossa relação com o feminino. Porque quando eu me relaciono bem com o meu feminino, eu dou mais espaço para o outro. Quando eu me relaciono bem com o meu feminino, eu consigo ficar menos autoritária. Eu consigo dar voz à minha voz, mas sem ter que mandar. Quando eu estou mais conectada com o meu feminino, eu sei quais são as minhas funções dentro de uma relação, seja familiar, seja conjugal, e eu sei as funções do outro. E isso está atrelado às potencialidades. Então, por exemplo, num relacionamento de casal, quando eu estou conectada com o meu feminino, porque a gente tem o feminino e o masculino dentro de nós. Nós não temos um aspecto só. E isso é bom sempre lembrar. Mas quando eu distorço, quando eu estou mais na autoridade, quando eu estou mais na agressividade, eu estou reprimindo o meu feminino que espera, o meu feminino que sabe olhar para aquilo que ainda não aconteceu com paciência, aquele que enxerga além das coisas que estão em volta daquilo que eu quero muito que se materialize muito repentinamente. Então o feminino, ele está muito conectado com essa coisa da espera, do receber, da receptividade. Então, quando eu desperto, quando eu começo a despertar nessa existência humana, quando eu começo a me conectar com essa parte mais divina, me conectar com todos os saberes que me compõem, junto com tudo aquilo que eu trouxe comigo, eu começo a confiar mais nas providências divinas, eu começo a confiar mais na providência universal, eu começo a confiar mais na possibilidade das pessoas complementarem aquilo tudo que eu também vim fazer. Às vezes em conjunto, às vezes sozinha, às vezes com uma outra pessoa só. Então, quando eu começo a perceber as pessoas que estão à minha volta, o que essa composição faz comigo, que tipo de organismo nós formamos, eu começo a manifestar essa minha luz. Então, esse despertar é como se a gente fosse, sabe, uma vez eu vi uma figura assim, que a gente fosse rachando assim, e aquela luz, que é nossa luz, começa a sair, a dissipar, a passar para aquilo que não é só mais meu, que eu não preciso mais reter. Então, quando eu começo a confiar mais no outro, no jeito que o outro faz, naquelas informações que o outro trouxe, nos dons que o outro trouxe, e eu começo a entender que cada um tem a sua participação no conjunto, eu começo a manifestar mais a minha luz e a pessoa também, proporcionalmente. Porque nós estamos aqui para isso também, porque nós temos uma responsabilidade conjunta e as mulheres têm um papel fortíssimo nisso. As mulheres têm um papel fortíssimo em manifestar essa luz e instigar as pessoas também a manifestar essa luminosidade, essa iluminação, essa transição planetária que a gente tem vivido, ela conta de uma maneira integral, assim, com a nossa participação ativa nesse processo de gerar essa confiança, de gerar essa possibilidade, por exemplo, de se relacionar com mulheres que antes, até bem pouco tempo, era uma relação de muita rivalidade, de mulheres com mulheres. Hoje isso já está mudando um pouco. Mas quando eu começo a despertar, eu entendo que eu já posso me aliar a mulheres, entender a mulheres, que houve tempos muito difíceis onde a gente, onde nós talvez não pudéssemos confiar, porque era como se fosse uma escassez, assim, ou era eu ou uma outra pessoa, né? Como em tempos que não tinha recurso para todas as pessoas e aí eu precisava me livrar de alguém para poder ter alguma coisa. Hoje em dia são novos tempos. Então eu posso começar, na verdade, a pensar em
aliás, a pensar não, a perceber o quanto que eu já estou disposta a me misturar com as pessoas, com mulheres, com homens, né? Em relações de trabalho, como eu consigo me relacionar com homens no trabalho, com mulheres no trabalho? Tem diferença? Não tem diferença? Como que é a relação de autoridade, de submissão? Aquela coisa que eu falei mais lá no começo, a submissão é uma submissão hierárquica ou é uma submissão relacionada a toda essa herança que a gente tem transgeracional? Então, o que eu estava falando? Que a gente não precisa mais carregar esse peso transgeracional das nossas rivalidades que existiram um dia e que a gente fica aqui, ó, trazendo no nosso corpo aqui, nas nossas células. Quais são as nossas percepções quando a gente começa a ver perceber esse despertar, perceber essas possibilidades de caminhada aliada às outras pessoas que estão próximas de nós? Qualquer pessoa, qualquer lugar. Experimenta sair de casa um dia que você está mal-humorada, que está com dificuldades, que está enfrentando coisas super difíceis e sai nessa energia de casa e vê o que acontece. Então, eu saio de casa extremamente irritada, encontro a primeira mulher na minha frente no mercado que já vai me responder atravessado, e daí eu já vou responder atravessado, daí eu já vou chegar no carro, já vou encostar o carro em alguém. Isso é uma cascata, porque nós somos vibração. Então, mudar essa informação do inconsciente coletivo que fala sobre nós e sobre aquelas informações que a gente vem trazendo conosco, a gente está falando o tempo todo de vibração também. E na constelação e na visão sistêmica, nós vemos que rivalidades, competições começam em quem percebeu. Quando a gente coloca no campo para poder observar fenomenologicamente uma constelação familiar de alguém que tem uma queixa a respeito de rivalidade ou de competição, ou de alguma coisa nesse sentido, que a gente coloca no campo, quem está competindo, quem está rivalizando é aquela pessoa que traz a queixa. O primeiro lugar que esse comportamento, essa atitude, essa postura se manifesta é naquela pessoa que está a queixa, porque ela está vendo no outro que está nela. Faz sentido isso? Consegue perceber isso? Porque o dia que eu vi isso em campo, eu fiquei estarrecida, eu fiquei assim, ó, nossa, porque eu mesma já vivi e conheço pessoas que viveram coisas que estavam relacionadas, a gente achando que está acontecendo no outro, que a outra pessoa está competindo comigo, que aquela mulher está competindo comigo, que até em histórias de mães e filhas, de filhas que acham que as mães competem com elas, mas a competição surge naquela pessoa a competição está surgindo naquela pessoa que está apontando que isso está acontecendo. Então, a gente pode dar um basta para despertar a nossa luz. E isso acontece nesse despertar consciente. Isso acontece, nós somos banhadas, porque quando a gente começa, e aí eu vou dar essas dicas daqui a pouco, quando a gente começa a fazer essas pausas, a gente começa a abrir espaço para que novas informações sejam acessadas por nós. Então, a nossa possibilidade, a nossa capacidade de permitir com que se manifeste a nossa habilidade de amar, por exemplo, é algo que vai trazer a nossa vibração para uma forma muito sutil. E aí a gente vai começar a se comunicar com níveis mais sutis. E a gente vai começar a se alinhar com a melhor experiência daquilo que a gente está vivendo já. Então, dentro de uma mesma situação, e aí eu quero que vocês, se vocês tiverem algum insight, alguma coisa, falem para mim, porque dentro de uma mesma situação, sabe aqueles filmes que a gente vê, assim, que acontece uma coisa, daí é como se tivesse 5 portas, assim, dependendo do que aconteceu aqui, tem uma saída, tem outra saída, tem outra saída. Então, a vida também é assim, dependendo de como você está vibrando, a mesma situação pode ter um desfecho diferente do outro. Então, quando eu começo a me sentir mais desperta, a perceber esse nível sutil da existência, começo a ser tocada por isso,
eu começo a me alinhar com a melhor experiência da vida, dentro daquilo que eu preciso viver. E também é algo que não se encerra, porque eu faço uma coisa, eu percebo e eu me alinho com isso, e aí é uma coisa que ela é alimentada sempre. Então, consciente, eu começo a perceber que eu posso escolher a forma como eu vou viver as minhas experiências. Através ou com as pessoas, através do meu trabalho ou no meu trabalho, através do meu relacionamento. Eu começo a perceber que quando eu começo a me sentir desconectada, tem alguma coisa que não tá, que tá me tirando do meu lugar. Então presta atenção, se você está dentro de uma realidade, seja qual for, você pode imaginar alguma agora, pode lembrar de alguma agora, ou pode mais pra frente perceber isso. Você está num lugar, num ambiente, que você se sente desconectada, pergunta para si mesma, qual é o meu lugar aqui? Você pode, nesse lugar, você pode ser mãe, pode ser irmã, pode ser nora, pode ser cunhada. E às vezes a gente tá se sentindo mal, desconectada, se sentindo estranha, porque a gente tá agindo como outra pessoa. Tipo, me colocando no lugar da mãe de alguém, por exemplo. E aí eu não vou me sentir bem nesse lugar. Começa a ficar um clima estranho, a conversa fica esquisita, as pessoas me olham diferente, sabe? Então, voltando lá pro início da nossa live, eu não tenho que passar a ser nada para poder me despertar, eu não tenho que passar a obter outras características para viver a minha vida, a vida que eu vinha viver. Eu só tenho que desenvolver coisinhas, pequenas coisinhas que às vezes são mais tímidas, às vezes já estão um tanto desenvolvidas para poder manifestar o meu ser, o eu sou. Então, quando eu desperto, quando eu começo a despertar, eu começo a trazer o eu sou. Trazer essencialmente o que sou para o mundo. Eu começo a valorizar aquilo tudo que eu trouxe, porque é muita coisa. Você trouxe muita coisa. Cabelo arrepiado aqui. Tudo que você viveu, a sua infância, a sua primeira infância, as suas experiências escolares, as suas experiências na rua, as suas experiências como filha, as suas experiências, é muito precioso. E o resultado de tudo isso é o que o mundo merece ter de você. Então nada de fazer forminha, nada de se encaixar, sabe? Só que assim, ó, a visão sistêmica ela traz algumas atividades pra gente poder entender que existe uma maneira de ter uma vida mais leve. A vida mais leve é em cada lugar que eu vivo, e aí isso eu trabalho muito com as minhas clientes, eu trabalho muito nos espaços de grupo, de atendimento. Cada ambiente que eu habito tem algo que eu posso manifestar e tem algo que eu posso delegar, que não é meu. Porque nós mulheres, a gente tem essa mania, né? Vai abraçando coisa, e a gente tá carregando o mundo nas costas. Então, com a visão sistêmica, a gente começa a conhecer o que não deve fazer, por exemplo. A gente começa a conhecer o que a gente não precisa se meter. A vida fica realmente mais leve, como se você fosse tirando assim, ó, alças de sacolas. E as leis sistêmicas, que são as diretrizes da visão sistêmica, elas te mostram isso. Ela te mostra que você não precisa ser aquela deusa de 1000 braços, sabe? Que tem indiana, tem vários braços. Nós não precisamos disso. E o quanto antes a gente percebe isso, é verdade, né? É muito verdade, porque o quanto antes a gente percebe isso, mais os poucos braços, porque 2 também só não é, né, gente? A gente sabe bem, que a mulher sabe. Mas a gente sabe que o tanto de braços que são nossos mesmos, eles têm realmente consistência. Porque a gente sabe aonde ir. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e ela estava muito preocupada com o namorado. Muito, muito preocupada mesmo. E aí ela falou, ela estava preocupada com o jeito que uma decisão que ele ia tomar no trabalho dele.
E eu estava escutando, assim, dentro da terapia sistêmica, a gente a terapia sistêmica não é uma terapia que as pessoas ficam falando eternamente, e o terapeuta fica só ouvindo, não. A gente tem uma troca porque eu sempre posiciono a pessoa dentro da visão sistêmica para ela entender como que ela pode ter uma vida mais leve. E aí ela estava falando, aí eu falei para ela assim, eu disse, olha só, lembra lá do tempo da caverna, ela se relaciona com o homem, e eu quis fazer essa analogia para ver se ficava mais claro para ela isso que estava acontecendo. Porque ela estava muito se metendo na vida do namorado dela, assim, ela estava muito querendo resolver uma coisa que é dele. E aí eu falei pra ela, vamos lá, voltar lá no tempo da caverna. O seu marido, o seu homem, que é um homem neandertal, entra na caverna e diz assim pra você, que brigou com alguém, que arranjou uma confusão na rua e que ia ter um duelo. E você, como mulher dele, o que você faria? Opção 1. Acolheria ele, faria um banho quente, talvez ele tivesse um pouco ralado, alguma coisa, cuidaria das suas feridas, alimentaria ele, daria um colo, sabe? Daria um aconchego, aquilo mais maravilhoso que você pode oferecer. Opção 2. Você ia afastar toda a areia do chão, e aí ia pegar pedrinhas e ia mostrar para ele como que ele ia fazer uma emboscada para poder ensinar o homem dela a batalhar, a viver a vida, a guerrear. Então a gente está constantemente querendo ensinar as pessoas a fazerem o que é delas. E quando a gente eu disse para ela, quando eu começo a confiar naquilo que o outro é capaz de fazer, eu tenho paz. Eu tenho paz. Porque nesse lugar existe muita paz. No lugar que eu consigo confiar no destino, na possibilidade, na capacidade da pessoa de sentir, de viver, de lutar, dentro de mim tem um lugar de muito descanso. Porque se eu não consigo ter essa relação de confiança, eu não vou conseguir viver essa paz. Eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas de um lugar de verdade, de abertura, porque eu não confio nela, eu não confio nela com ela mesma, eu não confio nela com a vida dela. Então a visão sistêmica traz claramente pra gente, olha, você tem uma vida assim, por exemplo, em relação à questão da ordem, que é a hierarquia. Entre pais e filhos não existe igualdade, é uma relação de hierarquia mesmo, e aí você começa a aprender. E aí dentro disso, por exemplo, você deixa de se cansar com coisas que são como atribuições da maternidade. Então eu atendo pessoas que se queixam muito, sabe? Se queixam de coisas que são normais, assim, tipo, eu já lavei todo o uniforme da semana, eu já pendurei tudo e eu também tive que fazer não sei o que, tipo assim, coisas do dia a dia. Eu entendo que uma pessoa possa estar cansada, possa estar sobrecarregada, principalmente porque está pegando coisas que não são delas. Mas coisas que são inerentes a nós, como que a gente vai ficar verbalizando que isso é um peso? Então, dentro da visão sistêmica, a gente fica mais fácil ainda ativar de uma maneira bastante amorosa esse despertar consciente, porque a gente começa a se retirar daquilo que não é nosso, com amor. Com muito amor, porque eu também entrego o que é do outro com muito amor. Eu entrego o que é do outro com alegria, porque o outro é capaz, eu sei. Eu não acredito, não imagino, não acho, eu sei. Eu sei. Então, consciente, eu consigo me manter conectada com essa verdade que é consistente, que está diretamente relacionada com o nosso nível de conexão aqui, ó, com o divino. Então, para ser mais consciente, eu vou sim estar mais conectada com o divino de forma consciente, porque nós estamos no divino, nós estamos imersas no divino, nós somos o divino. Mas às vezes a gente tenta se desconectar disso, porque a gente entendeu que essa matéria aqui, ó, que essa pele me separa do divino. Mas isso não é verdade. Nós somos o divino. E aí, nesse saber,
eu posso habitar os espaços dentro do meu lugar e ter uma vida mais leve. A visão sistêmica te traz uma vida mais leve. A filosofia, o conhecimento, a inteligência sistêmica, ela te traz a possibilidade de transcender aquelas informações sociais impostas que você acreditou até agora, que tinha que fazer, que tinha que ser, que tinha que viver. Isso é muito bom. Então aqui vai as 3 dicas que eu gostaria de dar para aquelas pessoas que estão percebendo que está havendo um movimento de despertar na sua vida, que está se sentindo um pouco... que está se sentindo um pouco desconectado das pessoas que sempre conviveu, daquelas pessoas que estão percebendo que as conversas não estão interessando mais, que está havendo um movimento interno assim, de se distanciar. Então a primeira dica é a seguinte: a gente não acreditar nesses julgamentos iniciais, porque o nosso ego sim, tipo nós aí pra gente não acreditar que o nosso ego tá fofocando aqui dentro da nossa cabeça, mas que isso é, na verdade, dizendo pra gente assim, que lá da onde a gente veio, o tempo que foi trazido pra gente na vida, que a gente viveu, tudo que a gente trouxe, nesse momento agora, o meu despertar está sendo assim. Mas que tão desperta sou quanto consigo compreender o tempo do outro. Então, quando eu me perceber julgando aquelas pessoas que ainda não estão no meu time, eu diferenciar que a minha história, o meu viver, que não é só dessa vida, que não é só dessa consciência limitada do ser material, já está num lugar de mais expansão, mas quanto mais expandida estou, mais compreendo o tempo do outro. Então eu pergunto assim, será que eu sou tão evoluída assim? Se eu estou tão intolerante, né? Porque a gente tem mania de fazer essa relação, né? Quanto mais eu compreendo as coisas, mais eu acho que eu estou evoluída, mas se eu fico proporcionalmente intolerante com as pessoas, essa conta não fecha. A segunda dica é natureza. Toda vez que você se sentir desconectada da vida, das pessoas, do trabalho, vai atrás da natureza. Gaia, a mãe natureza, tem para te oferecer tudo aquilo que você precisa junto com você. Então, junto à natureza, pé no chão, pode ir no mar, pode pegar areia, pode ir numa grama, qualquer coisa que seja. Junto com a natureza, você vai conseguir se conectar com a tua parte mais essencial e dar lugar, faz um silêncio, sabe? E percebe ali, ó, o que é seu com você mesma. E isso significa o quê? Dar uma pausa. Se dá uma pausa. Quando a gente vai para a natureza, a gente dá uma pausa. Então a gente está na vida, né? Vive, vai, dia a dia, filho, marido, mulher, trabalho, mil coisas, projetos, fazer isso, fazer aquilo, quero empreender, quero não sei o quê. Daí eu vou para a natureza. Aí eu abro uma lacuna, assim, sabe? Faz assim... Existe um lugar que a gente vai abrir para poder também receber essas informações. E a terceira dica é, quando você se sentir distante daquilo que você acredita que deveria estar perto, pensa em alguém que você tem dificuldade de se relacionar, alguém que você tem dificuldade de lidar, e faz um movimento de aproximação. Pode ser qualquer pessoa, pode começar com café com leite, que às vezes tem pessoas que a gente tem mais dificuldade, tem pessoas que a gente tem menos dificuldade, né? Então a gente pode começar com uma pessoinha assim, meio café com leite, tá? E aí quando a gente tá se sentindo ou muito, sensações extremas, sabe? Angústia, ou tristeza, ou... Porque assim, ó,
dar um passo em direção a alguém que eu tenho dificuldade traz compreensões sobre mim, que não são compreensões mentais, são compreensões lá do nível sutil. Então haverá algo em mim que possivelmente eu não vou conseguir entender, mas que vai ter uma leitura desse caminho que eu estou traçando, de ir em direção a alguém que tem dificuldade para poder haver uma compreensão que eu ainda não sei qual é. Então, natureza, ir em direção à pessoa que a gente supostamente não se dá bem, são coisas que podem trazer ótimos efeitos para a sua consciência, para o seu ser, para o seu auto-amor, para a sua valorização pessoal, para o seu lugar de confiança. E sempre tomar você mesma como parâmetro para ser. Nunca o outro, não com o que o outro diz, nunca o que o outro pensa. Você com você mesma. Você é incrível, você é maravilhosa, você é perfeita. Perfeita na sua imperfeição. Nós somos perfeitos na nossa imperfeição, porque só o imperfeito pode crescer. O despertar consciente é confiar nas próprias decisões, confiar naquilo que é intuitivo. O despertar consciente é conexão pura, é amor puro. O despertar consciente é você, sou eu, somos nós juntas. É muito bom, é maravilhoso demais. Hoje eu sei claramente, a partir de tudo que eu vivi, a partir das coisas que eu estudei e vou continuar estudando, e a partir das pessoas que eu convivo e conheço a cada dia, que o meu propósito de vida e a minha missão nessa vida é estar perto de mulheres. É contribuir, é servir essas mulheres. Então, nesse momento, eu aproveito aqui para me colocar inteiramente à disposição, mais uma vez, para te admirar, para te respeitar, para honrar o seu caminho e para contribuir da maneira que for. Um beijo bem grande no seu coração. Eu desejo que hoje você possa dançar na vida, consigo mesma.